Essa entrevista jamais deveria ver a luz do dia. E, no entanto, aqui está você lendo estas palavras. Dizem que ela foi registrada na primavera de 1930. O nome do jornalista? Desconhecido. A transcrição? Esquecida por décadas, descoberta apenas recentemente, escondida entre as páginas de um antigo volume intitulado Eletricidade e Éter, encontrado no fundo de um arquivo de biblioteca em Nova York. Na última página, um bilhete escrito à mão. Não publicar até que a humanidade esteja pronta. Se você acredita que sabe tudo sobre Nikola Tesla, está enganado. Ele foi muito mais do que um gênio, mais do que o inventor da corrente alternada ou das transmissões sem fio. Ele foi alguém que ousou olhar para onde até hoje a maioria teme encarar, além do véu da existência. A entrevista começou com uma pergunta incomum. Senhor Tesla, disse o jornalista, entre as muitas lendas que o cercam, uma em especial se destaca. É verdade que o senhor acredita na existência da alma e na vida após a morte? Tesla não respondeu de imediato. O silêncio tomou conta da sala. Então, em um tom quase sussurrado, ele disse: acreditar? Não? Eu sei. Não foram palavras que ecoaram. Foi algo mais. O ar pareceu ficar mais frio, como se o próprio ambiente reconhecesse uma verdade oculta. Tudo o que você vê, disse Tesla lentamente, é uma ilusão de densidade. A matéria nada mais é do que luz comprimida. Tudo é vibração. E vibração não é apenas física, vibração é consciência, é memória, é alma. O jornalista inclinou-se à frente. Mas como a ciência explica isso? Tesla esboçou um leve sorriso. A ciência ainda está cega, está apenas começando a abrir os olhos, mas rachaduras estão surgindo, a luz está entrando. E essa luz vem de dentro. Ele se calou por um instante, como se escutasse algo que só ele podia ouvir. Depois falou novamente, mais rápido desta vez, como se temesse não ter tempo para dizer tudo. Eu já observei a energia deixando o corpo humano no exato momento da morte. Ela não desaparece, não se transforma em calor ou som. Ela permanece. É como se algo partisse, sem se perder. Aqui o manuscrito traz uma anotação curiosa, feita provavelmente por quem o encontrou. No momento em que Tesla pronunciou essas palavras, algo estranho aconteceu. A caneta do jornalista parou de escrever. A tinta engrossou. O ar tornou-se denso, vibrante. Tesla permaneceu sereno. Você sentiu, não foi? Esse é o primeiro indício. O campo da alma existe. Ele influencia a matéria, a tinta, o papel, o próprio instante. E isso é só o começo. O jornalista respirou fundo, tentando manter a compostura. O senhor disse campo da alma, e isso não faz parte da física convencional. Tesla assentiu. Porque a física que você conhece é limitada. Mas a alma não é. Ele se levantou e caminhou até a janela. Manhattan brilhava ao fundo. Mas sua voz parecia atravessar o tempo, como se não falasse ao presente, mas ao futuro. Existem 5 provas. 5 que eu vivi, estudei e documentei. E se uma delas for verdadeira, então a morte não é o fim. É apenas uma travessia. Jornalista congelou. Tesla prosseguiu com precisão. A primeira prova, memórias fora do corpo. Enquanto trabalhava com campos magnéticos intensos, experimentei algo inexplicável. Minha consciência se separou do corpo. Meu corpo ficou no laboratório. Mas minha percepção estava pelas ruas da cidade. Observei pessoas, lugares, cenas inteiras. E depois tudo foi confirmado. Cada detalhe. Ele fitou o jornalista nos olhos. Isso não é delírio. Isso é separação de consciência. E se pode acontecer em vida, também pode acontecer após a morte. Ele deu alguns passos e as sombras na sala pareciam se esticar ao redor dele. A segunda prova, continuou, é a memória elétrica dos objetos. Pensamentos, emoções, acontecimentos, tudo isso deixa rastros, não apenas em pessoas, mas também na matéria. É por isso que ao entrar em uma casa antiga, você pode sentir medo, ou, ao contrário, uma paz inexplicável. Isso não é imaginação, é registro. O espaço
Se lembra, o universo é como um rolo de filme. Tudo está gravado. O jornalista anotava freneticamente. Tesla fechou os olhos. A terceira, sussurrou. É a música da luz. Todo ser vivo emite um som. Não audível, não com os ouvidos. Mas há vibrações. Cada ser humano é uma sinfonia. E quando o corpo morre, a melodia não desaparece. Ela permanece. Ele apontou para um estranho aparelho no canto da sala. Algo entre uma antena e uma flor metálica. Eu tentei captar. Para esse som residual. Não é ruído, é sensação. Como se alguém estivesse ali. Mesmo já tendo partido, o jornalista, agora pálido, interrompeu. Se tudo isso é verdade, por que ninguém fala sobre isso? Tesla abaixou o olhar. Porque a verdade é perigosa. Em um mundo construído sobre o medo da morte, dizer que a morte não é o fim, destrói todas as bases. Ele moveu a mão pelo ar, como quem atravessa um tecido invisível. Se há retorno, então somos responsáveis, não diante de juízes, mas diante de nós mesmos. Tesla respirou fundo, como quem mergulha em lembranças que não são contadas com facilidade. A quarta prova é a conexão entre almas. Certa vez, desmaiei de forma súbita, sem motivo aparente. Mais tarde, recebi uma carta da Europa. Um amigo querido havia morrido naquele mesmo exato minuto. A data, a hora, coincidiam. Isso não foi acaso. Estamos conectados. A morte não rompe esse fio invisível. O jornalista mal conseguia respirar. As anotações em sua mão estavam tremendo. E a quinta prova? Tesla permaneceu em silêncio por um longo tempo. Só então respondeu. Sonhos que se tornam reais. Não previsões, não profecias, mas diálogos autênticos com aqueles que já se foram. A mesma imagem, aparecendo em sonhos de diferentes pessoas, em países diferentes, na mesma noite. Isso é uma ponte entre mundos. Ele fixou os olhos nos do jornalista. Se você acha que isso é misticismo, está enganado. Isso é ciência. Só não foi descrita ainda. O silêncio que se seguiu era espesso, quase tátil. Não era o silêncio do vazio. Era o tipo de silêncio que precede uma revelação. O jornalista, então, arriscou uma pergunta. Sua voz não parecia mais a mesma. Se a alma existe, se a morte não é o fim, por que estamos aqui? Por que nascemos? Tesla baixou os olhos. Quando falou novamente, sua voz tinha o peso da reverência. Para aprender, para sofrer, para amar, tudo ao mesmo tempo. Isso aqui não é uma prisão, é uma escola. Às vezes, um campo de batalha, mas nunca um castigo. Estamos aqui para lembrar quem somos e passar na lição, seja em uma vida ou em 1000, até que nos tornemos luz. Ele retirou da estante um livro antigo com capa gasta. Sabe o que é isso? A voz do silêncio. Filosofia oriental. Não concordo com tudo, mas em uma coisa eles acertaram. A morte não encerra o caminho, ela apenas o transforma. O jornalista anotava com a mão trêmula. Diga com sinceridade, o senhor tem medo da morte? Tesla balançou a cabeça lentamente. Não, eu a conheço. Ela veio mais de uma vez. Ouvi seus passos, e uma vez, ela quase me levou. E o que o senhor sentiu? Tesla sorriu, como quem se lembra de algo familiar. Paz. Lá não há dor, não há medo, apenas lembranças, puras, como a primeira neve. Você vê tudo o que fez, e tudo o que deixou de fazer, a quem feriu, a quem salvou. Não é um julgamento, é um espelho. Ele voltou a se sentar, cansado, mas com o olhar ainda firme, como quem já cruzou o que outros ainda sequer ousam imaginar. Nós não respondemos a ninguém, a não ser a nós mesmos, a nossa essência, ao que fomos antes de nascer e ao que nos tornaremos depois. O jornalista fechou os olhos, sentia a mente girando. E o que nos espera depois? Tesla olhou para o nada como quem busca algo nas entrelinhas do universo. Imagine um oceano, mas não de água, um oceano de energia. Você é uma gota, única, com dor, memórias, vivências. Quando o corpo morre, você retorna a esse oceano, mas ainda é você.
só que mais puro, sem máscaras. E reencontramos aqueles que amamos, Tesla assentiu com convicção. Se eles também voltaram, e se havia amor entre vocês? Sim, o amor é o GPS da alma. Ele conecta. Ele é mais forte do que a morte. Enquanto falava, parecia que as paredes ao redor vibravam levemente, como se a própria sala escutasse. Vou além, disse agora em tom baixo. Tentei construir um dispositivo capaz de registrar esse instante, não a morte em si, mas o exato momento em que a consciência se desprende. E... funcionou? Tesla fechou os olhos. Quase. Senti um pulso, como se o coração do universo batesse em sincronia. E o que aconteceu? Destruíram. Aqueles que têm medo da verdade, quem? Os que controlam pelo medo religiões, poder, corporações. Se a morte não for o fim, o medo perde o poder. E um ser humano sem medo é livre. E ninguém pode controlar alguém verdadeiramente livre. Na sala, o único som era o tic-tac do relógio. Tesla então disse calmamente: é por isso que essa entrevista não será publicada. Ainda não. Apenas quando a hora chegar. Ele se levantou. Sua silhueta parecia maior, mais sólida. Se você está lendo isso, é porque alguém ousou. Significa que a hora chegou. Ele se aproximou do jornalista e quase em um sussurro declarou: nós somos eternos, não pelo corpo, pela vibração. A alma é música. E a morte não é uma pausa. É apenas uma mudança de tom. Tesla começou a caminhar lentamente pelo cômodo, escolhendo cada palavra como um cirurgião escolhe seus instrumentos antes da operação. Eu sei como tudo isso soa. Misticismo, devaneios de um velho cansado. E, sinceramente, se eu não tivesse sentido, visto e medido tudo com minhas próprias mãos, eu também não acreditaria. O jornalista, que até então era apenas um ouvinte, agora parecia parte da história. Estava imerso. Então, ele perguntou: por que a ciência permanece em silêncio? Tesla virou-se devagar. Porque a ciência teme o que não pode medir. Ela exige gráficos, fórmulas, equações. Mas a alma não cabe em equações. A alma é um estado, uma frequência, um campo, um pensamento. De repente, ele caminhou até uma velha mesa, puxou um desenho coberto por símbolos incomuns. No centro, um círculo com um ponto. Isso não é apenas geometria. É um mapa de transição, um diagrama. O caminho que a alma percorre ao deixar o corpo e se conectar ao éter. É uma teoria? O jornalista perguntou. Tesla balançou a cabeça firme. Não, é um resultado. Trabalhei com frequências específicas. Uma faixa ativava emoções, outra, memórias. E uma terceira, permitia conexão com aqueles que já se foram. Ele fez uma pausa. Às vezes, à noite, quando tudo está em silêncio, ligo o velho gerador. E se tudo estiver perfeitamente ajustado, não com os ouvidos, mas com a alma, você pode ouvir. Ouvir o quê? Pensamentos, mas não de vivos. É como captar um sinal de rádio, vindo além do horizonte. Nesse momento, a luz da sala oscilou. O jornalista deu um salto. Não tenha medo, disse Tesla com um leve sorriso. Eles sempre dão um sinal. Quando falamos deles, eles, os que partiram, mas permaneceram entre camadas, não porque foram punidos, mas porque não estavam prontos para partir, ou porque estavam esperando. Esperando o quê? Tesla se aproximou. Seu rosto agora era sério, quase severo. Esperando por quem possa ouvi-los. Fez uma pausa. Há algo mais. Algo que quase ninguém ousa dizer em voz alta. Nem todas as almas são iguais. Algumas ficam presas depois da morte. Presas? Elas se agarram ao medo, ao poder, ao desejo. Não conseguem ascender. Precisam de energia, de corpos. São atraídas pelos vivos. Está falando de fantasmas? Estou falando de campos de medo. Locais onde houve dor, guerra, violência. O éter nesses lugares se torna denso, pesado, como armadilhas. Entrar é fácil. Sair, nem sempre.
O jornalista ficou pálido, mas Tesla continuou com firmeza. Mas também existe luz, existe amor, existe memória, existe oração. Quando é feita com o coração, ela liberta, não por Deus, mas pela alma. A compaixão verdadeira rompe paredes. Ele olhou pela janela. Vivemos em um mundo onde quase ninguém sabe por que vive. Mas, se soubessem que a morte é uma prova e não um fim, talvez vivessem de outra forma, com mais pureza, com mais profundidade. O jornalista, como quem registra uma profecia, anotou com mão trêmula. A energia da alma não morre. Ela muda de frequência. Última pergunta, disse ele, com a voz quase sumindo. Senhor Tesla, o senhor voltará? Tesla olhou nos olhos dele com doçura. Eu nunca fui embora. Enquanto houver uma única pessoa buscando a verdade, eu estarei por perto. Naquele exato instante, segundo o manuscrito, o relógio bateu 3 vezes. 3. Sinus. Como se alguém do outro lado estivesse confirmando que tudo aquilo era real. O silêncio se instalou por mais alguns segundos, e então, inesperadamente, Tesla murmurou. Há um último segredo, que nunca revelei a ninguém. O jornalista segurou o ar. Qual é? Tesla caminhou até um velho armário. Abriu uma gaveta escondida e retirou dela um pequeno cilindro metálico, coberto por símbolos estranhos parecidos com runas e diagramas. Este é um protótipo. Eu o chamei de captador de ecos, um dispositivo capaz de detectar a impressão energética da consciência. Depois da morte, vozes, imagens, não, pensamentos, pura essência. E o senhor captou algo? Tesla assentiu. Sim, várias vezes. Frases, imagens, sentimentos. Uma das mensagens mais claras dizia: ainda estou aqui, me ajude. A lembrar, quem era? Não sei, mas senti como se estivesse falando comigo mesmo, ou com alguém que eu já fui. Ele se sentou novamente, e sua voz se tornou quase um sussurro. A memória da alma é a coisa mais importante que existe. Nascemos e esquecemos, porque se lembrássemos de tudo, viver seria insuportável, a dor seria demais. Mas às vezes algo escapa em sonhos, em sensações, em déjà-vus. O jornalista assentiu, emocionado. Ele mesmo já havia sentido isso, lembranças breves, de coisas que não poderiam ter acontecido. O senhor disse que tudo é preservado, mas onde? Tesla olhou para o teto como se enxergasse além da matéria. No éter. Ele é como um oceano invisível. Nele tudo está contido. Pensamentos, emoções, eventos. É isso que os antigos chamavam de Akasha. Somos todos gotas do mesmo oceano. Ele então fixou o olhar no jornalista. Imagine que cada uma das suas ações é uma nota musical. Você está compondo uma melodia ao longo da vida. E após a morte, você ouve tudo ao mesmo tempo, sem cortes, sem máscaras, sem mentiras, apenas a verdade. Esse é o julgamento, mas não externo, é interno. Você é o juiz. E também a testemunha. O jornalista estremeceu. E se essa música for falsa? Tesla respondeu com serenidade. A alma pede uma nova chance, ela retorna, em outro corpo, em outra vida, mas com a mesma vibração, guardada dentro de si. Ele fez uma pausa. Depois, como quem sussurra um segredo cósmico, acrescentou. Mas há outras almas, as que saíram do ciclo. Elas não precisam mais retornar. Tornaram-se luz, guias, anjos, arriscou o jornalista. Tesla sorriu levemente. Chame-os como quiser. O nome não importa. A essência, sim. Eles estão por perto. Principalmente nas noites mais escuras, quando alguém pensa que está sozinho. Isso é amor, o tipo de amor que jamais morre. O jornalista olhou para o relógio. Não sabia mais se minutos ou horas haviam passado. O tempo parecia ter se dissolvido. E se alguém vive uma vida sem amor? Tesla foi direto. Então retorna, porque só o amor molda a alma. Sem ele, não há movimento. Apenas repetição. Ele se levantou.
Sua sombra, alongada pela luz suave, parecia a de uma árvore ao pôr do sol. Eu não compartilho isso por sensacionalismo. Compartilho porque sei, em breve, partirei. E esse conhecimento não pode morrer comigo. Ele então estendeu o cilindro metálico ao jornalista. Fique com ele e se o momento chegar, passe adiante. E se esse momento nunca chegar? Tesla olhou nos olhos dele com um traço de melancolia. Ele chegará, quando a primeira pessoa se lembrar de quem verdadeiramente é. O jornalista segurou o cilindro como se fosse algo vivo. Sentiu um leve calor, um tremor, como se o objeto respirasse. "O que devo fazer com isso?" sussurrou. Tesla respondeu, com ternura. "Não tenha pressa, apenas mantenha perto e ouça a si mesmo. Ele vai lhe dizer quando deve ser ativado." O silêncio tomou conta da sala. Era como se ela também respirasse com eles. "Mais uma pergunta", disse o jornalista quase sem voz. "Se o senhor estava tão perto da verdade, ninguém mais soube?" Tesla olhou pela janela. O céu já começava a clarear. Houve outros, mas poucos, e quase todos escolheram o silêncio, por medo ou humildade. A verdade é como o fogo. Aquece, mas também queima. Não pode ser imposta, apenas oferecida. Ele respirou fundo. Uma vez quase disse tudo. Foi no Colorado, durante uma palestra sobre ressonância. Eu pretendia falar sobre a alma. Mas, no exato momento em que comecei, um oficial apareceu. A palestra foi encerrada. Desde então, permaneci. Em silêncio, o jornalista abaixou a cabeça. E agora Tesla se aproximou devagar. "Agora eu falo, porque sei, teu tempo está quase chegando. Você acha que esta entrevista é só uma história? Não. Ela é uma semente. E vai cair na mente de alguém. Vai germinar. Não em todos, mas naqueles que estiverem prontos." Ele se inclinou levemente. "E se você está ouvindo isso agora, talvez esse seja o sinal." O jornalista se levantou. Sentia. Aquilo não era apenas o fim, era também o começo. Mais uma coisa. Quem somos nós? Tesla respondeu sem hesitar. Somos luz. Luz que se esqueceu de ser luz. E tudo o que fazemos é o caminho de volta para casa. Eles apertaram as mãos, simplesmente como humanos. E nesse instante, um leve som se fez no ar. Como um sino, sem fonte aparente, sem razão. "Eles estão aqui", murmurou Tesla, já ouvindo o que ninguém mais podia escutar. Ele caminhou até a janela. "Veja, o amanhecer ainda é pálido, mas está chegando." O jornalista saiu. A porta se fechou atrás dele sem ruído algum. Mais tarde, escreveria: "Saí dali como outro homem, como se alguém tivesse despertado dentro de mim. Não na mente, no coração." A entrevista jamais foi publicada. Os papéis foram guardados em uma caixa secreta, o cilindro também, entre pertences pessoais. Até que quase 100 anos depois a caixa foi encontrada. E agora você está com ela, em forma de palavras. Talvez, não por acaso, porque, como Tesla disse, a morte não é um ponto final, é uma vírgula, depois da qual continuamos a escrever, em outra linguagem.